Oi pessoal, bem-vindos a mais um HealthCast no nosso canal. Meu nome é Carolina Saraiva e vamos comentar sobre um assunto que muita gente já ouviu falar, mas poucos entendem bem, que é o assunto da DTM, disfunção temporomandibular. Oi pessoal, eu me chamo Marcelo Aderaldo. No nosso podcast a gente trata sobre questões de saúde de forma coletiva. Hoje escolhemos essa temática, DTM, e contamos com a presença da doutora Bárbara Moreira, que é especialista nessa área, juntamente com a sua paciente Maria Eduarda. Por favor, doutora, se apresente. Oi Carol, oi Marcela, eu sou a doutora Bárbara, sou especialista em DTM e eu trouxe hoje aqui para vocês a minha paciente Maria Eduarda, que é um caso claro de DTM, das graves inclusive, e ela vai falar um pouquinho para vocês de como foi a experiência dela com essa disfunção, quais as principais dificuldades, os impactos. Olá, gente. Meu nome é Maria Eduarda e por muito tempo, eu sofri com essa DTM, essa disfunção. E na verdade foi porque eu não sabia, não tinha esse conhecimento do que seria isso, de como tratar, Então eu pensei que estivesse mais relacionado aí à rotina do dia a dia, estresse, Então eu fui em busca, por isso que eu demorei muito, na verdade, de solucionar esse problema, porque eu não sabia quem procurar, Então depois de muito tempo eu encontrei a doutora Bárbara, e finalmente eu solucionei esse problema, mas foi no tempo mesmo até eu chegar na doutora, Porque eu procurei psicólogos, enfim, que na verdade me ajudaram, a solucionar esse problema, mas somente solucionou de fato quando eu fui, tratar aí com o cirurgião dentista, que a gente fez todo esse tratamento. Que bom, Eduarda. Então, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Você sentiu impactos durante a sua rotina? Quais foram os impactos? Sim, eu sentia muito impacto, afetava muito a minha rotina, o meu dia a dia, porque por conta da dor eu não conseguia dormir direito, E durante o dia doía muito, quando eu falava, quando eu comia, Então dava uns estralos aqui, então não conseguia abrir a boca completamente, Ficava limitado os movimentos, então começou a afetar muito a minha rotina, mas eu realmente pensei que fosse algo relacionado à ansiedade, Com o tempo aí eu tive a sorte de conhecer a doutora e ver realmente que era um problema mais sério aí, que deveria ser tratado, um tratamento mesmo, Consequentemente, isso ia criando alguns hábitos, Sim, sim. Eu tinha, na verdade, todo esse problema, o que ajudou muito a causar esse problema foi os maus hábitos que eu tinha, de mastigar chiclete com muita frequência, de roer unhas, Todos esses hábitos aí, eles vão ajudando, pra piorar esse problema. Que são coisas bem comuns, Sim, muita gente, geralmente essas coisas comuns, como a mau posicionamento na hora de dormir, o mascar de muito chiclete, aquela rigidez, a ansiedade no caso da Maria Eduarda, que era apertar os dentes, essa rigidez mesmo, ela não é o que causa, mas é o que amplifica essa disfunção. É um gatilho para... É um gatilho, exatamente. Então, doutora, depois que vimos os impactos, os hábitos da Eduarda quanto à disfunção, eu queria saber quais são os caminhos para o tratamento do caso da DTM, E em relação ao caso clínico dela, como é que foi essa trajetória, com o seu acompanhamento? Bom, esses casos, gente, de DTM, essa disfunção temporomandibular, ela é uma questão muito mais complicada do que a gente consegue imaginar. Ela é uma dor intensa e persistente na mandíbula que dificulta algumas coisas básicas do nosso dia a dia. São realmente impactos básicos, como a mastigação, dores de cabeça, a dificuldade na fala, justamente pela rigidez da mandíbula e a pessoa não conseguir não ter a mobilidade inteira da sua mandíbula. Essa tensão causa esse desconforto, Também dores no ouvido, as dores de cabeça persistente, que foi um quadro que a Eduarda me apresentou. Quando ela chegou pra mim, ela sentia muitas dores de cabeça, ela sentia muita tensão mandibular, dificuldade em se alimentar. Ela apresentava estalos também? Apresentava estalos, a mandíbula, apresentava dificuldade na fala, gente. Dificultando a qualidade de vida dela. Sim, e pela forma que ela chegou, ela meio que tinha ignorado durante muito tempo a situação pra ela ter chegado nesse estado. É porque
quando se fala de tratamento da DTM, as pessoas acham que é uma questão, tipo, só de cirurgia. Não é. Nós, dentistas, fazemos um acompanhamento. Claro que quando vai começar, a gente tem uma abordagem mais conservadora, que é a mais simples. Analgésicos, relaxantes musculares, anti-inflamatórios. Só que muitas vezes, tipo, no caso da Eduarda, não foi uma resolução completa. A gente continua fazendo um acompanhamento do paciente para poder identificar de fato o que está causando. E eu senti o tratamento dela que era muito por causa realmente da ansiedade. Ela rangia muito essa parte que a ansiedade ela faz isso. Ela tensiona a parte da mandíbula. E atrapalhava muito ela. Quando ela chegou pra mim, eu passei ela, primeiro, fisioterapia, claro, depois os analgésicos, do acompanhamento, passei ela pra fisioterapia, para que ela pudesse fazer os movimentos de mobilidade com a mandíbula, para não ficar tão tensionada, diminuir também a questão das dores, porque ela causa as dores. Passei também ela para psicoterapia, que é muito importante. Um grande acompanhamento, né? Sim. Quando o paciente entra no nosso consultório, a gente tem que ver o todo. Não é só uma questão de a saúde vocal. Um profissional mais humanizado. Claro, tem outras coisas que afetam. E a ansiedade da minha paciente era algo que de fato afetava ela. Passei um encaminhamento para psicoterapia, para ela poder lidar com o estresse, com a ansiedade, para ver se ela conseguia, melhorar as tensões da mandíbula. Existem algumas técnicas que são para relaxamento, são para flexão. Então, é todo um acompanhamento que a gente faz, principalmente no caso dela, já que era um caso mais grave, mas que não precisou de cirurgia. Era um caso grave, mas que foi solucionado através de um acompanhamento bem detalhado, na verdade. Doutora Bárbara, eu faço sessões de acupuntura semanalmente. Eu queria perguntar para a senhora se isso é uma técnica de relaxamento que pode, prevenir isso. Sim, inclusive a Eduarda sabe, ela chegou a fazer nos tratamentos dela, que é uma técnica muito importante. Ela previne a dor, ela previne aquela rigidez na mandíbula. Então, só para complementar, o estresse e a ansiedade, então, podem intensificar os sintomas, né? Não, com certeza. Às vezes ele não só intensifica, como ele é o causador dessa disfunção. Foi justamente o que aconteceu no caso da Eduarda. Fora os maus hábitos dela, ela tinha esse problema com a ansiedade, a correria do dia a dia. E embora a gente não dê não é que não tem uma devida importância, não é muito comentado, né? Sim. A DTM, a disfunção temporomandibular, não é uma coisa que a gente encontra sempre falando sobre. Mas é uma coisa que afeta na vida dela social. Você não conseguir brincar com seu filho, você não conseguir ter um sono regulado, são coisas que realmente afeta muito no dia a dia. Sim, com certeza. E é um tratamento que ele tem que visibilizar não só a questão vocal, é a questão resolutiva de toda a dor. Geral. Exatamente. A senhora fez esse tratamento de placas oclusais com ela? Placas Sim. Essas placas, elas foram feitas no tratamento dela. Na verdade, a placa inclusal, ela é um tratamento intraoral que ele ajuda na dor, né? E na flexibilidade da mandíbula. Agora vamos começar um quadro mais dinâmico do nosso programa chamado Mitos e Verdades. Então, pessoal, nesse quadro de Mitos e Verdades, gostamos de elaborar uma caixinha de perguntas no nosso Instagram acerca das principais dúvidas, os principais questionamentos e sobre os mitos e verdades da DTM, né? Então, doutora, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, sobre a DTM. O uso da placa miorrelaxante é indicado para todos os pacientes da DTM? Então, a placa miorrelaxante, como eu falei para vocês, ela é de fato um tratamento que foi inclusive usado pela minha paciente,
mas que muitas vezes não é necessária, entendeu? Quando a gente faz depende muito do caso do paciente. Quando a gente faz a primeira introdução para ver, às vezes, os relaxantes musculares, os analgésicos e os anti-inflamatórios, eles conseguem a fisioterapia até consegue solucionar esse problema sem precisar da placa. Então a indicação depende do caso, né? Sim. Outra pergunta, doutora. A fisioterapia pode ser usada como tratamento para DTM? Verdade, inclusive eu falei pra vocês, a Eduarda fez o tratamento com a fisioterapeuta, né? E a fisioterapia, gente, ela é importante justamente pela negócio da mobilidade. O relaxamento muscular, justamente para a pessoa conseguir tirar aquela rigidez. E essa fisioterapia, ela também ajuda nas dores que a pessoa sente. Então, é verdade. Entendi, doutora. Então, essa disfunção, eu queria saber se ela é rara na população, né? Mito. Embora a gente não tenha, como eu falei, muito conhecimento sobre essa área, é uma coisa que afeta a população de uma forma bem evidente. Chega de 30% da população tem essa disfunção e é uma quantidade bem excessiva. Mas muitas vezes, como a Eduarda, acha que é um problema simples de ser resolução, que vai passar com o tempo, mas ele necessita de um acompanhamento, com certeza. Convive com essa dor. Às vezes existem muitos pacientes que convivem com essa dor por um longo tempo até chegar no profissional e a gente encaminhar uma fisioterapia, um tratamento adequado. Entendi. Por último, eu queria saber se a DTM atinge apenas a região bucal. Não, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer o acompanhamento sempre pensando no todo do paciente. A DTM, ela atinge muito a cabeça, essa região cabeça e pescoço, até mesmo os ombros, gente. Muita gente não sabe, mas a pessoa pode ficar com aquela falta de mobilidade que é nos ombros, ou então sentir dor quando se movimenta, entendeu? Dificultando fazer exercícios físicos, dificultando, como eu falei pra vocês, brincar com o filho, passear e etc. Afeta muitas outras regiões, como cabeça, pescoço, ouvido, a cabeça, os ombros. Bacana. Eu acho que através desse debate a gente conseguiu agregar de alguma forma, principalmente para o público hoje. E para finalizar aqui mais um podcast, eu queria mais falar uma frase de conscientização para algumas pessoas, que seriam cuidar da saúde da articulação temporomandibular é também cuidar da qualidade de vida. Procure um orientador profissional ao perceber sinais e sintomas, porque informação e prevenção são os primeiros passos para o bem-estar. Então, se vocês estão com esses sintomas, se vocês sentem a rigidez mandibular, procurem um cirurgião dentista, um especializado em DTM que possa adequar o tratamento para vocês, para solucionar. Lembrem, o Sistema Único de Saúde é um direito de todos. Você também merece usufruir desse direito. E é isso. Muito obrigada por Tchau, mais tchau, um pessoal. Obrigada. Até a próxima.